Oi, iluminados! Como vocês estão? Este é um vídeo do canal Gi Vidal. Como prometido, hoje eu trago a história e as características da deusa Ísis do Egito. A deusa Ísis era mãe de todos os faraós. De acordo com a mitologia, Osíris e Ísis foram os primeiros governantes da Terra. Sob o comando desses dois deuses, que eram justos e prósperos, o mundo viveu anos de muita paz e prosperidade. Sete cultivou inveja de todo o poder e respeito que Osíris recebia, que se transformou em ódio mortal quando Néfitis, esposa de Sete, o traiu por engano com Osíris. Sete era o deus do caos, da seca, da guerra, o senhor da Terra Vermelha, que é o deserto. Após Sete montar uma armadilha para Osíris, ele o matou. Com o desaparecimento de seu marido, Ísis iniciou uma busca, encontrando o corpo de Osíris em Biblos, na Fenícia. Ísis levou o corpo de Osíris para o Egito, a fim de ser mumificado. Mas Sete descobriu e, tomado pela raiva e pelo ódio, cortou o corpo de seu irmão em diversas partes e depois espalhou os pedaços pelo Egito. Mesmo assim, Ísis, com a ajuda de sua irmã Néfitis, encontrou quase todas as partes, menos uma. Vocês adivinham qual é? Após a mumificação, a deusa Ísis realizou um ritual e se transformou em uma ave, com o poder de ressuscitar Osíris. Ao ressuscitá-lo, recebeu a semente de Osíris, ficando grávida do deus Horus. De acordo com a mitologia egípcia, a deusa Ísis e seu marido, o deus Osíris, que era o deus do julgamento, do além e da vegetação, transmitiram para a humanidade as informações básicas da medicina e da agricultura. Néfitis e Ísis são chamadas de deusa mãe e deusa dos céus. As duas possuem como símbolo a cabeça de abutre, bem como usam o disco solar, acompanhado dos chifres do sol na cabeça, e as duas eram conhecidas por distribuírem vida plena e felicidade. Alguns pesquisadores especulam que a divindade Ísis apareceu durante o Império Antigo, ou seja, na época das pirâmides, entre os anos de 2686 a.C. a 2181 a.C. O culto a essa deusa ficou tão popular que no primeiro milênio era o ritual religioso mais importante do Egito. A deusa Ísis era associada pelos egípcios à cheia anual do rio Nilo, que garantia a fertilidade do solo. Apenas a título de curiosidade, o ciclo natural de cheias do rio Nilo foi alterado desde a construção da hidrelétrica de Assuã, que é uma cidade do sul do Egito e fica a 950 quilômetros do Cairo. No Egito, a deusa era conhecida como Eset, que significa assento ou trono. Isso porque possuía uma forte ligação com o trono e o poder dos faraós, tanto que em algumas representações a deusa aparece com um adorno na cabeça em forma de trono, o que seria uma referência a Osíris. Ísis também foi uma importante divindade na Grécia e na Roma Antiga. O nome Ísis era como os gregos a chamavam. Essa deusa era conhecida como protetora e que se doava pelo bem das pessoas, ou seja, fazia o papel de mãe. Também era protetora dos comerciantes e dos marinheiros. A ela era atribuído um pós-morte pleno e feliz. A deusa Ísis recebeu denominações que definiam algumas de suas qualidades e um deles era Mut-Netjer, a mãe dos deuses. Essa deusa grandiosa, na mitologia egípcia, pertencia à tríade de Ábidos, um grupo de 3 deuses bastante venerados no Egito: Ísis, Osíris e Horus. Ábidos era o lugar mais importante no Antigo Egito, utilizado para enterrar os mortos, no início do período dinástico.
Em Ábidos foram construídos os templos do faraó Sete I e de seu filho Ramsés II. Voltando à deusa Ísis, os egípcios a consideravam a responsável por instituir o casamento, por ter casado com Osíris. Então, depois de contar a história dessa deusa, podemos observar algumas características. Ela representa a mulher perfeita, tanto em termos familiares como espirituais. Ísis também representa o amor, a fertilidade, a maternidade, a magia e a natureza. Era o símbolo da compaixão e suas asas representam vida e saúde. Esse é um arquétipo para a autocura, intuição, feminilidade, sagrado feminino e criatividade. É uma frequência muito forte e o seu lado sombra realça o aspecto possessivo, submisso, egoísta, controlador e o apego. A história de Ísis foi contada, pois além de estar correlacionada à carta da sacerdotisa ou papisa do tarô, ou seja, o arcano maior 2, também pode ser usada como arquétipo, possuindo mais ou menos as mesmas características da sacerdotisa. De qualquer forma, para estudarmos esoterismo ou ocultismo, devemos nos reportar a essas histórias mitológicas, uma vez que muitos dos rituais e ensinamentos ocultos ou esotéricos surgiram ou nessa época ou com base nesses conhecimentos. Aguardo vocês nesta quinta, às 20 horas, para mais uma meditação. Beijos iluminados. Namastê.